Boa tarde. Nosso trabalho é sobre Dermaptera e sua importância econômica. Nosso grupo é composto por Caroline Souza, Eduardo Brechó e Maria Rita. Eu, Maria Rita, darei início com a introdução. Dermaptera vem do grego derma, que significa pele, e pteron, asa. São insetos popularmente conhecidos como tesourinhas e lacrainhas. São conhecidas cerca de 2.200 espécies, sendo que 145 delas são no Brasil. Vivem em lugares sombreados e úmidos. São onívoros, se alimentam tanto de matéria vegetal como animal, e também são predadores de ovos e lagartas. Algumas características taxonômicas dessa ordem. Eles são classificados da seguinte forma: reino Animalia, filo Artrópoda, classe Insecta e ordem Dermaptera. A taxonomia por completa, por exemplo, da Forfícula auricularia, que é a famosa tesourinha, é da seguinte forma: reino Animalia, filo Artrópoda, classe Insecta, ordem Dermaptera, subordem Forficulina, família Forficulidae, gênero Forfícula e espécie Forfícula auricularia. A subordem, família, gênero irá variar, todas são diferentes. Os insetos da ordem são divididos em 4 subordens: Arichenina, Hemimelina, Forficulina e Arquidermaptera, que já foi extinta. Para nós distinguirmos visualmente a tesourinha, o que é macho e o que é fêmea, nós observamos os cercos. O que possui cercos curvados, ele é o macho, como na imagem à esquerda, e à direita nós temos a fêmea, que possui cercos mais retos. As características morfológicas mais importantes é o tamanho, ele vai variar de 40 a 80 milímetros, possui um corpo estreito e alongado, de cor uniforme, preto ou marrom escuro. Em algumas espécies, detalhes amarelados. O corpo ele é dividido em 3 estágmas: cabeça, tórax e abdômen. A cabeça possui um par de olhos compostos, não possui ocelos. As antenas são filiformes, com cerca de 10 a 50 segmentos, e um aparelho bucal mastigador. Algumas espécies são ápteras, não possuem asas e, quando presentes, as asas anteriores são curtas e quitinosas, denominadas tegmas ou élitros. As asas posteriores são membranosas, grandes e de formato semicircular. As suas pernas são ambulatoriais. O abdômen ele é bastante flexível. Possui na sua extremidade um par de cercos não segmentados e bem desenvolvidos que tem esse formatinho de pinça, a qual ele é denominado tesourinha. Seu sistema digestório não possui secos gástricos, sendo caracterizado pela presença do tubo de Malpighi, e são encontrados grandes quantidades, que varia de 8 a 20 túbulos. Seu sistema traqueal possui espiráculos torácicos e 8 abdominais. Existem espécies dermápteras que são vivíparas, na quais o desenvolvimento embrionário dela ocorre dentro do corpo materno. O dimorfismo sexual é observado tanto no tamanho corporal quanto nos cercos, sendo que em ambos fatores tendem a ser maior em machos quando comparado às fêmeas. A população da ordem Dermaptera, ela varia, que é bem interessante, o tamanho corporal, dependendo da região e da maior disponibilidade que eles vão ter de alimento, que permite um elevado crescimento do indivíduo. Ou seja, se ele vai crescer muito em um intervalo de tempo curto, vai resultar em adultos maiores. Eu sou a Caroline e a importância dela é mais voltada ao controle biológico. Por quê? Porque as espécies da Dermaptera são espécies predadoras de pragas em várias culturas, como soja, milho, sorgo, algodão, ervilhas e tantas outras culturas. É um bom predador, por quê? Porque ele preda desde as fases iniciais, as larvais, nifais, tanto nas fases adultas. Mais comum vermos eles predando nas fases iniciais, né? E eles são um grande aliado dos produtores de milho. Por quê? Na cultura do milho, a gente tem a lagarta do cartucho, que é uma praga comum,
né? Essa praga, ela atinge o milho em todas as fases de cultivo, e aqui a gente pode ver o efeito que a lagarta deixa na cultura, né? E a Dermaptera, que é a Dorolutapes, que é a espécie que se alimenta dessa praga. Aqui a gente pode ver essa espécie predando os ovos da Spodoptera frugiperda, né? E além dela se alimentar, dela predar esses ovos, a Dermaptera, elas gostam de viver em espaços quentes e úmidos, né? Então, eles aproveitam e ficam na vegetação do milho e acabam botando seus ovos também ali. E além de ser um bom predador, na cultura do milho, ele tá se destacando muito, esse inseto na cultura da cana-de-açúcar, né? Com a broca, que é outra praga que atinge muito a cana-de-açúcar. Então, ele está ganhando espaço aí nessa cultura, como predador. E uma curiosidade que muita gente acha que a tesourinha, que é um nome popular, tem algum tipo de veneno nas suas garras, e não tem, não faz mal, é inofensivo para o ser humano. Se ela acaba picando, é uma forma de se defender. Meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre o crescimento dos dermápteros. Então, eles são animais hemimetábulos, ou seja, ocorre uma metamorfose de forma incompleta. Então, as fases que esses insetos passam é de ovo, ninfa e depois o adulto. Então, os ovos, eles são de coloração clara, amarelos ou brancos, assim como as ninfas, que também têm uma coloração clara. Os ovos, eles eclodem após 10 dias, e assim vêm as ninfas. As ninfas já é uma fase que dura um pouco mais, por volta de 40 dias. E também a gente consegue distinguir, a ninfa é muito parecida com o adulto, mas a gente consegue distinguir pela coloração clara. Ela é muito marcada pelas linhas de equidise, porque nessa fase de ninfa acontece de 4 até mais ou menos 6 instares, que são as mudas que faz com que o inseto chegue à fase adulta. Então, na imagem a gente pode observar que o ovo, a ninfa, aqui ó, pode observar que seus cercos, eles são mais retos. Aí a gente consegue ver aqui ó, os instares até que chegue na fase adulta. Então, ela começa a adquirir esse aspecto coriáceo até que chegue na fase adulta. Também na fase adulta que a gente consegue observar o maior dimorfismo sexual, que foi mencionado anteriormente, que é a distinção do macho e da fêmea. Então, ele é influenciado, é claro, que nas fases anteriores, pela alimentação, a temperatura, só que a sua caracterização realmente é na fase adulta, quando o inseto já está formado. A sua reprodução, ela ocorre em mais de uma etapa. Então, tudo começa com a corte, que seria quando o macho, ele tenta chamar a atenção da fêmea para que ocorra a cópula. Então, na corte, o macho, ele encosta suas antenas na fêmea para ver se ela está receptiva. Se ela estiver receptiva, eles encostam os seus circos e acontece um movimento de fricção que pode durar de 1 minuto até meia hora. Isso faz com que a fêmea escolha o melhor macho para ocorrer a cópula. Então, no momento que termina esse movimento, dá início à cópula. Como pode ver na figura acima, essa aqui, como vocês podem ver, o macho e a fêmea, eles encostam a parte de trás e acaba que os gametas são depositados na espermateca. Essa espermateca é onde os gametas ficam guardados por certo tempo até que ocorra a fecundação.
Então, acontece que algumas espécies são multinupciais, ou seja, a fêmea realiza a cópula com diversos machos. Outras espécies, isso não acontece. O exemplo da a cópula multinupcial ocorre para que garanta que os gametas sejam de qualidade. Então, a fêmea copula com diversos machos para que realmente haja uma qualidade na sua prole. No caso da tesourinha, que é a mais conhecida, isso não ocorre. A fêmea, ela escolhe o melhor macho para poder fazer a cópula e ela acaba fazendo a cópula só com ele, garantindo que sua prole seja boa. A ovoposição, ela ocorre em câmaras como esta. Aqui a gente consegue observar, né, os ovos, aqui as ninfas, ó, semelhante ao adulto, porém bem mais claras, e aqui é a fêmea adulta. Então, a cópula ocorre nessas, como se fossem cavernas, túneis, sempre num lugar mais reservado para que outros insetos não ataquem, principalmente da mesma espécie, eles atacam bastante. E esses insetos, eles têm um instinto muito maternal, então eles cuidam dos ovos e também das ninfas até que a sua prole consiga se alimentar sozinha. Então, o habitat desses animais normalmente são um lugar escuro, úmido, debaixo de tronco de árvores, de casca, folhas, e eles são animais de hábito noturno, eles saem à noite. A sua alimentação é bastante variada. Eles podem se alimentar desde animais pequenos, formiga, lagarta, que eles usam o fórceps para poder pegar o seu alimento. Ou eles podem se alimentar também de algumas plantas e de pólen. Como observado nessa figura aqui, provavelmente ele está em busca de pólen. E essa alimentação é muito benéfica para uso humano, porque como ele se alimenta de outros animais, de outros insetos, pode ser utilizado como controle biológico. Agora, dando destaque para as famílias mais importantes, a Arachnidai, eles não apresentam cercos em forma de pinças, diferente da tesourinha. Eles são bem diferentes, eles são ápteros sem asas, vivíparos e vivem associados a morcegos na Ásia. Essa família nós já não encontramos no Brasil. A família Hemimeridae, elas também são ápteras, vivíparos e vivem associados aos roedores na Ásia. Não tem cercos, são bem diferentes também. A família popularmente mais conhecida e a única que nós encontramos no Brasil, decorrente do nosso clima tropical e quente, é a subordem da família Forficulidae, que é a famosa tesourinha. Ela possui hábitos noturnos e se esconde durante o dia. Existem cerca de 70 gêneros, sendo 490 espécies descritas. E nessa família inclui a Forfícula auricularia, que foi citada anteriormente, entre outras. Os dermáfilos também apresentam, às vezes, hábitos predadores, mas habitualmente eles se nutrem de substâncias vegetais, principalmente do pólen e da polpa de frutas, já abertas e em decomposição. Eles atacam também as pétalas das flores. Dessa forma, eles ganharam uma fama, né? Porque se tornaram prejudiciais. E por isso, muitas pessoas têm aversão a esses insetos. Na coleta e fixação, então a gente tem que ter sempre em mente na coleta a morfologia do animal. Porque no momento da coleta que a gente consegue já identificar se é um inseto da ordem Dermaptera. Então, as características têm que estar mais em mente o corpo, que ele é alongado e achatado nas espécies, a cabeça, ela é prognata, o seu aspecto coreáceo e sempre a presença de cercos na forma de fórceps, que essa aqui, ó, é uma das características mais marcantes. Também aqui, ó, os tarsos com 3 segmentos. Para fazer a coleta, pode ser utilizado redes ou algumas armadilhas
como as luminosas. Como eles têm de hábito noturno, né? A gente faz algumas vezes armadilhas luminosas para poder capturar esses insetos. Após a coleta, pode ser colocado em álcool 70%, para que ocorra uma morte rápida do animal, mas também que haja a preservação dos seus tecidos para o momento da fixação. Então, no momento de fixar, a gente tem que sempre lembrar que os apêndices têm que ficar à mostra. Tanto a parte das pernas, a parte das antenas. Então, na parte de alfinetar, essa ordem tem um local específico, que é no élitro direito. Também é importante a qualidade do alfinete, porque tem que ser um alfinete correto para entomologia, porque senão pode acabar enferrujando e danificando o animal. Nesta ordem da Dermaptera, como a gente consegue identificar que ela é dessa ordem? É um inseto de porte médio pequeno, é um porte pequeno, de 5 a 40 milímetros de comprimento, cabeça livre, prognata, as antenas são filiformes ou moniliformes, o aparelho bucal é do tipo mastigador, tem 2 pares de asas, há algumas espécies que não têm asas, e a asa anterior é braquiélitro, que é uma asa que usa mais como proteção da posterior, que é uma asa mais membranosa, né? Essa asa posterior, ela se abre e fica 10 vezes maior, quando comparada quando está guardadinha, né? Aqui nessa região. Tem 11 segmentos no total. Nas fêmeas, os segmentos ficam 8 segmentos visíveis, por quê? Porque o 7º segmento cobre o 8º e o 9º, ao contrário dos machos e das ninfas, que os 10 segmentos são visíveis. Tem um par de cercos, que o macho e a fêmea vão diferenciar o formato. As pernas são ambulatórias e curtas, as coxas também são curtas, e ficam inseridas lateralmente no tórax. Desde já agradecemos a atenção de todos.